Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao ImaCast, um projeto que é uma parceria do Instituto Mato Grossense do Algodão com o podcast do Patrone. Por aqui você vai acompanhar sempre informações técnicas importantes, extremamente eficientes para que a sua produção de algodão, a cotonicultura seja cada vez mais pujante, seja cada vez mais de sucesso, como a gente tem visto acompanhado sempre aqui em Mato Grosso. Nesse primeiro episódio eu tenho a honra de receber aqui duas pessoas que realmente eu admiro muito. Álvaro Salles, seu Álvaro, que é diretor executivo do Instituto Mato Grossense do Algodão, e o doutor Edson Júnior, que também, além de engenheiro agrônomo, é um dos pesquisadores, aliás, tem quase uma plaquinha de patrimônio ali do Instituto Mato Grossense de Algodão, uma carreira brilhante lá, e é claro que a gente vai discutir aqui vários assuntos, mas antes vamos começar conversando com o seu Álvaro, entendendo um pouquinho da história e da missão do Instituto Mato Grossense de Algodão, do Algodão. Seu Álvaro, como é que o senhor está? Tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui conversando com você e toda essa vasta rede de pessoas que assistem, né, o podcast já há muito tempo, né, que sempre levando informações, conhecimento, apresentando pessoas, contando história de pessoas que fazem a história do nosso Mato Grosso, né? Então, realmente é um prazer estar aqui e estamos aí hoje para continuar então um novo capítulo aí, né? Tanto para o IMA, talvez para você também. Né? Maravilha, não, certamente é uma honra, né, participando desse projeto. Mas antes, seu Álvaro, antes da gente entrar no assunto principal desse primeiro episódio, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos vendo e nos ouvindo qual é a grande missão do Instituto Mato Grossense do Algodão. Bom, na verdade o IMA foi criado pela Associação dos Produtores de Algodão, acima de tudo para estar pesquisando, resolvendo, trazendo soluções, né? A cultura do algodão é uma cultura extremamente, vamos dizer, certo, complicada, exige muita técnica, né? Nosso clima com calor e umidade, então eu sempre falo assim que é bom para produzir tudo, né? É bom para produzir algodão, mas é bom para produzir muita praga, muita doença. Então é uma constante sempre o desenvolvimento de pesquisas, treinamentos e outros, todo o que o produtor de algodão precisa, a gente tenta ajudá-lo de uma forma ou de outra, né? E essa forma, por exemplo, de transmitir, porque eu entendo que uma pesquisa só realmente é concluída a partir do momento que você entrega o resultado ao produtor, né? Então, essa nossa procura de nós tentar por outros meios atingir o máximo o público, quem interessa a absorver ou aproveitar esses conhecimentos que o IMA gera. Então a nossa ideia realmente é essa, e o IMA, a missão do IMA é essa, né? Uhum. É desenvolver pesquisas, trabalhos em prol da cultura do algodão, mas também ir até a ponta, levar o conhecimento até o produtor. O IMA, ele foi criado em 2007, é isso, né? Exatamente. E nesse período, nesses anos todos, claro, teve um papel fundamental para esse desenvolvimento da nossa cotonicultura aqui em Mato Grosso, né? Exemplo do que o senhor disse, é uma cultura muito difícil, né? Realmente existem muitos desafios, e o conhecimento, a pesquisa é o trabalho que vai gerar essas informações para os produtores para que eles possam colocar em prática no campo. Qual é a estrutura hoje, a dimensão do IMA aqui no estado? Bom, hoje o IMA conta com aproximadamente 18 pesquisadores a nível de doutorado, né? Mestrado, doutorado, e uma equipe total de mais de 250 colaboradores distribuídos no Mato Grosso inteiro, né? Nós atuamos com 6 unidades de pesquisa, algumas onde de pesquisa, a sede da pesquisa, e outras auxiliares a essa pesquisa. Exemplo, por exemplo, Primavera do Leste, é onde fica sediado o nosso programa de melhoramento genético, também fitopatologia, tecnologia, fitotecnia, que está aqui inclusive o colega Edson, e aí as outras unidades, por exemplo, já Sapezal e Campo Verde são unidades não com muita importância também, mas o pesquisador fica em Primavera e as outras unidades atuam muito mais como auxiliares no desenvolvimento das pesquisas, né? Assim como Rondonópolis, é soja, né? Nossa sede de melhoramento de soja, parte de bioprospecção de bioinseticidas, e Campo Verde e outras unidades também trabalham auxiliando, testando produtos e desenvolvendo
as tecnologias que a cultura exige. Maravilha. O senhor falou que essa missão de gerar conhecimento e levar para o produtor, ela se torna completa quando de fato esse conhecimento chega ao campo, né? E aqui eu deixo esse espaço para que o senhor fale qual o objetivo dessa parceria, né? Que nós estamos aqui de uma maneira diferente que vocês estão habituados a comunicar, justamente utilizando essa ferramenta, né, do podcast, do videocast, né, para levar essa informação. Qual o grande objetivo do IMA? Na verdade, né, Patrone, Mato Grosso é gigante em produção, em dimensão territorial, né? Então, logicamente, por mais que a gente faça dias de campo, treinamentos, sempre tem pessoas entrando, tem pessoas novas, tem pessoas que não puderam participar de algum treinamento, algum dia de campo. Então, nós, em discussão com todo o nosso time, nós resolvemos também ter esse viés, por exemplo, via mídia eletrônica, né, de chegar realmente a disponibilizar os conhecimentos gerados por nós. Talvez amanhã depois, dependendo, a gente pode até trazer profissionais de fora para discutir conosco através do seu canal, para chegar ao produtor. Então essa grande iniciativa nossa, que a gente considera grande mesmo, é democratizar o conhecimento. Perfeito. E o primeiro tema que a gente separou aqui é um tema também que ele precisa ser observado exatamente nesse momento. É um tema já habitual, o produtor já sabe da missão que ele tem, da necessidade que ele tem, mas sempre o conhecimento é extremamente importante. Afinal de contas, a gente vai falar hoje nesse episódio sobre a importância e os cuidados, né, o manejo mais propício, mais correto para a destruição dos restos culturais, conhecidos aí, né, como soqueiras, a destruição das soqueiras. Quem vai dividir conhecimento conosco aqui, além do seu Álvaro Salles, é o Edson Andrade Júnior, já apresentei aqui no início. Edson, eu queria inicialmente entender, né, por que os restos culturais, ou seja, aquela planta que fica após, né, a colheita do algodão, afinal de contas o algodão é uma planta perene, né, ou seja, ela vai rebrotar, ela vai continuar ali no campo, por que ela representa um risco, por que ela precisa ser destruída, antes da gente começar a trazer as informações técnicas. Tudo bem contigo? Bom, tudo bom, Patrone. Patrone, você tocou num ponto extremamente interessante, né? Na verdade, existe uma diferença entre o algodão e a soja, por exemplo, né? A soja, na verdade, quando ela chega no final do ciclo, ela acaba, né, que entra em senescência, ela acaba morrendo ali, e aí a gente desseca, colhe, enfim, até a questão da dessecação da soja é para acelerar o processo, né? Já no algodão, não. A gente realmente precisa, né, eliminar essa planta, né, gente? Porque é uma planta perene que foi melhorada, que foi domesticada, vamos dizer assim, né? Ou seja, após ali a produção dos capulhos, ela vai rebrotar e vai continuar ali, né? E aí, por que isso é importante? Na verdade, que é para quebrar o ciclo das principais pragas e doenças, né? Então, na verdade, a eliminação dos restos culturais, ou destruição de soqueira, como a gente fala comumente, é um passo importante para a gente conseguir respeitar o vazio sanitário, na verdade. Que é aquele período do ano que a gente precisa sem plantas de algodão, vamos dizer assim, né? Para não multiplicar. Começou principalmente com o bicudo, que é a principal praga do algodoeiro, mas serve para outras pragas, como mosca branca, as lagartas, né? Questões de nematóide, mas também as questões de doença, né? Seja para ramular ou até mesmo para mancha-alvo, que é uma doença até comum com a cultura da soja, questões de ponte verde, né? Então, a eliminação dos restos culturais do algodoeiro, ela é obrigatória, né? Existe uma instrução normativa do INDEA para isso, mas o principal objetivo é sempre quebrar o ciclo das principais pragas e doenças. Então, por isso que ela é muito obrigatória, né? Por quê? Por exemplo, quando se fala no manejo do bicudo, qual que é o ponto inicial para um bom manejo, para as boas práticas do manejo do bicudo? Tem a questão das aplicações em bateria, do uso dos produtos eficientes, aplicação de bordadura, né, colocar armadilha, tem tudo aquilo. Mas tudo isso só vai funcionar se lá atrás foi feita uma boa destruição de soqueira. Por quê? Porque se não foi feito, durante aquele período que a gente ficou na entre-safra ali, que ficou aquele resto cultural, aquela soqueira, o bicudo continua se multiplicando, né? E aí o poder de multiplicação, né, vamos dizer assim, é extremamente alto. Então a gente já entra na safra com uma população muito alta de bicudo, e aí as próximas práticas começam a não ser tão eficientes, porque a gente tem uma quantidade de praga já muito grande ali produzida, né, vamos dizer assim, durante essa entre-safra na soqueira. Quando começou a se plantar algodão no Mato Grosso, no Cerrado do Mato Grosso, nós tínhamos um problema de virose, e nós não tínhamos pesquisa suficiente para ter cultivares sem virose.
Então, lá no início, na verdade, o objetivo, mais do que bicudo, era para você eliminar as plantas vivas, para você não perpetuar a virose para a próxima cultura. A pesquisa resolveu isso, né? Só que aí a praga bicudo ficou muito mais importante até do que a virose, e praticamente hoje a virose está resolvida com pesquisa genética, tanto a IMA como outras instituições aí foram desenvolvendo materiais resistentes às viroses, né? Perfeito. Até vou aproveitar esse gancho aqui. Quando o senhor fala, né, desse acompanhamento histórico, né, o seu Álvaro tem uma relação muito direta com toda essa evolução, não só da cotonicultura, mas da agricultura aqui no Cerrado, né? Participou ativamente, assim como outros produtores, desse histórico. E a história do seu Álvaro, um pouco da trajetória dele, está no podcast do Patrônio, no episódio 35. Lá no início, a gente conversou com o seu Álvaro e está muito bacana, porque ele conta um pouquinho dessa trajetória legal para que você também possa conhecer um pouco da história da nossa agricultura aqui em Mato Grosso, assim como de outras pessoas que já passaram por lá. E eu aproveito, Edson, para fazer aqui também um pedido para que você, resumidamente, nos traga um pouquinho de quem é o Edson Andrade Júnior, antes que a gente possa seguir com as nossas informações técnicas aqui. Certo, patrão. Então, como já foi falado, eu sou engenheiro agrônomo. Na verdade, eu sou aqui do Mato Grosso mesmo, né? Nascido em Rondonópolis, estudei no FMT, fiz mestrado, doutorado, graduação lá no FMT. Né? Desde 2008 eu estou no IMA, né, responsável pelo Departamento de Proteção de Plantas, onde estão todos os trabalhos aí relacionados a plantas daninhas, a parte de herbicida, e aí entra a parte da destruição de soqueira, a gente vai explicar um pouquinho essa relação um pouco mais para frente. Né? E aí, uma coisa até interessante, eu não sei nem se o seu Álvaro lembra, mas quando eu entrei no IMA lá em 2008, uma das primeiras missões que o seu Álvaro deu foi: Edson, temos que trabalhar com destruição de soqueira, com a eliminação dos restos culturais da soqueira, que hoje é um problema, mas vai continuar sendo um desafio para o produtor sempre. Né? E se passaram 16 anos, houve algumas mudanças, né? O algodão era um algodão mais safra, hoje é segunda safra. Teve a entrada das variedades transgênicas que interferiram um pouco nos produtos que a gente trabalhava, né? Então, isso aí é realmente o que está acontecendo, né? Passou-se 16 anos e todo ano a gente precisa estar junto com o produtor ali, porque realmente é uma prática muito desafiadora para ele. Pois é, e como a gente menciona sempre, a agricultura tropical, ela existe justamente, a quantidade de desafios que existem é muito grande. Realmente são desafios que vão se renovando, vão se modificando ao longo dos anos, por isso esse trabalho permanente é extremamente importante. E eu tenho uma dúvida aqui, eu não sei se é uma dúvida geral de produtores, né, no campo, mas qual o momento ideal para fazer essa destruição? Né? Colheu já faz ou tem uma recomendação mais propícia para cada situação? Patrônio, o ideal é realmente isso, conforme for colhendo, já iniciar o processo, né? E aí a gente pode até dividir um pouco, porque a gente tem aqueles produtores que roçam e aí fazem as aplicações, aqueles produtores que deixam o algodão rebrotar, enfim, tem vários métodos aí que a gente pode estar destruindo, mas o porquê que é importante, né, colher ou já começar o processo? Primeiro que a gente tem muitas áreas, né? Então se deixar tudo para o final, acaba que não há tempo hábil de fazer essa eliminação antes de iniciar o vazio sanitário, né? Que é sempre extremamente importante que uma etapa obrigatória dessa destruição de soqueira é respeitar o vazio sanitário. Então, quando a gente fala no sul do Mato Grosso, né, então Cuiabá para baixo, então região de Primavera, região de Campo Verde, Serra da Petrovina, Itiquira, essa destruição de soqueira ela tem que ter sido realizada até 30 de setembro. Então, dia 1º de outubro, quando iniciar o vazio sanitário, teoricamente a soqueira dele tem que estar toda destruída. Quando a gente fala na região norte, o 63... Campo Novo do Parecis, Sapezal, Diamantino, aí já é 14 de outubro. Porque daí o vazio sanitário começa no dia 15 de outubro, né? E aí, obviamente, como ele começou dia 15 de outubro, ele finaliza 14 de dezembro. E aí aqui no sul do estado é 1º de outubro, 30 de novembro, né? Então, como a gente precisa respeitar isso, então o ideal é ele já ir colhendo, destruindo, mesmo porque a gente tem um outro ponto extremamente importante, né? Quanto mais tempo esse algodão vai ficando lá no campo, e é uma época, após a colheita, né? E é uma época muito seca, ele vai ficando cada vez mais estressado e menos ativo. Então é uma planta que vai ficando mais... Não está morta, mas ela vai ficando com um metabolismo mais, né, lento, vamos dizer assim. Né? Então é extremamente importante isso. Inclusive na instrução normativa diz isso, né? Que o ideal é que o produtor... O ideal não, né? Que o produtor deve, após a colheita, já iniciar o processo de destruição de soqueira. E essa maneira de destruir as soqueiras, a mais usual, evidentemente, é a destruição química, né? Correto, patrônio. Assim, na verdade acaba sendo a mais usual por uma questão da extensão das áreas, né? A gente tem áreas hoje muito extensas, né? Nós estamos falando aí em 1,4 milhões de hectares, um pouco mais no Mato Grosso, né? E aí existe a destruição mecânica, né? Que
já foi feito com grades, de alguns arrancadores, mas via de regra é uma destruição que revolve o solo, tem questões aí, né, relacionadas ao plantio direto, ao cultivo mínimo, que acaba que tem uma interferência, porque tem um revolvimento do solo, mas o grande impacto mesmo é o operacional. O produtor não consegue fazer a destruição em tempo hábil, né? E aí, às vezes, não é nem pensando no vazio sanitário, o próprio plantio da soja, que já é subsequente ali, né? Então, a gente pode dizer aí que, sem sombra de dúvidas, uns 90% da destruição de soqueira hoje é feita com herbicidas quimicamente. E aí tem o momento e a maneira também de fazer essa destruição, né? A própria, uma dos informativos técnicos, né, que vocês disponibilizam, que trata desse assunto, traz lá alguns pontos, algumas orientações sobre diferentes maneiras de fazer essa destruição, efetuar essa destruição química, né? A iniciada no toco, por exemplo, de que maneira ela deve ser feita corretamente? Quais são as orientações principais, Edson? Então, Patrônio, a gente, como você já citou, a gente tem de modo geral 3 formas de destruir essa soqueira quimicamente, né? Então, a primeira seria a destruição iniciada no toco, que a gente chama, né? O que é, como que ela qual que é o procedimento dela, né? Então, o algodão está colhido, né? Tá a planta em pé colhida ali de algodão, o produtor vem com o equipamento roçando, né? De modo geral, ele usa geralmente um triton, que é um equipamento que acaba roçando e estraçalhando, né, esse toco, que acaba ficando só o toco ali. Né? E por que é interessante esse estraçalhar? Porque ele deixa os vasos expostos, né? Os vasos do algodão ele fica expostos no caule ali. Né? Porque essa primeira aplicação, que é imediatamente após, ele visa esses vasos. Porque na maioria das vezes, até que na última safra a gente teve um pouco de rebrota nesse momento, mas não é muito comum, naquele momento você praticamente não tem área foliar. É porque você desfolhou, né, o algodão ali para colher e tal, tá muito seco, né? Então, via de regra, ele não rebrota muito rápido ali. Então, essa é a importância dessa aplicação no toco ser imediatamente após. É o fator principal para esse método funcionar. Roçou, né, com triton ou com a colhedeira de soja, enfim, tem alguns outros equipamentos hoje que fazem isso também, mas o ideal é que isso seja feito imediatamente. A aplicação do herbicida, da primeira aplicação, seja feita imediatamente após. Por quê? Porque esse vaso, a hora que você roça ali, que você expõe esse vaso, ele começa a secar. Então a gente tem vários trabalhos que mostram que a partir de 30 minutos você começa a ter perda de absorção de produto. Então, por exemplo, roçou, aplicou daqui 1 hora, a absorção já cai 70%, 80% a eficiência dessa aplicação. Então, assim, o ponto dessa primeira aplicação é atingir esses vasos que foram expostos na roçada. Então precisa ser feito imediatamente após. Tá? E aí, muitas vezes, algumas propriedades não têm um operacional que permite que consiga fazer essa roçada e aplicação imediatamente após. Então, é o que a gente sempre pede. Pessoal, é o método que nós do IMA entendemos como o que tem uma estabilidade melhor de resultados. Tá? Mas precisa ter um operacional para conseguir fazer isso. Porque rocei agora, vou aplicar daqui 1h30, 2 horas... Aí você já tem uma baixa absorção porque os vasos já secaram. Aí já não é interessante, está praticamente jogando os produtos daquela aplicação fora. Né? Porque o que acontece? Mesmo essa aplicação também precisa de uma aplicação dos rebrotes, que a gente chama, Patrone, que é uma coisa que tem que ficar muito claro, que independente dos métodos, né, seja esse primeiro no toco ou os outros dois que eu ainda vou comentar com você, é praticamente impossível a gente destruir soqueira com uma aplicação só de herbicida. Tá? Isso é uma coisa que a gente já tem trabalhado junto com os produtores, nos GTAs, e todo mundo, isso é um consenso que pelo menos 2 aplicações a gente vai precisar. Né? É claro que às vezes não corre, não dá tempo, enfim, a gente tem alguns problemas, mas é consenso que a gente precisa de 2 aplicações. Tá? E aí na segunda aplicação, obviamente, a gente espera vir aquele rebrote que já vai vir com sintoma da fita dessa primeira aplicação para fazer a segunda. Tá? Quando a gente passa para o segundo método, o produtor roça, deixa o algodão roçadinho lá, a hora que ele começa a rebrotar, vem fazendo a aplicação. E aí faz a primeira e depois faz a segunda. Então, acho que fica muito claro para você entender que na aplicação no toco, quando você roçou, os vasos ficaram expostos e você aplicou o herbicida ali, 100% das plantas receberam aquela aplicação. E é importante a gente lembrar que essa primeira aplicação é a mais importante porque é onde a gente põe a dose mais alta do herbicida. Tá? Quando você fica a segunda aplicação desse método ou as 2 aplicações quando você trabalha nos rebrotes, você fica à mercê dos rebrotes. Tá? E via de regra o algodão não rebrota uniforme. Tá? Então você tem lá muitas vezes, sei lá, 60% das plantas rebrotadas, mas você tem 40% que não rebrotou. Porque a colheita não é feita no mesmo momento, né? Não, eu falo, você tem 10 plantas, elas não vão rebrotar as 10 ao mesmo tempo. Você tem alguma mais vigorosa, uma canela mais fina, enfim. Então, via de regra, você tem lá 60%, 70% das plantas rebrotadas. Aí o que acontece? Opa, precisa aplicar porque esses 60%, 70%... Nós vamos entrar nessa questão do risco fitossanitário, mas tá passando daquele ponto de área foliar que a gente disse que é o ideal para aplicar, mas esses 30% ainda não rebrotaram. Aí o que acontece? Aplica. Tudo bem, esse 70% recebeu o produto, vai ter o controle.
esses 30% que não rebrotou, não. E é justamente esses, muitas vezes, 20%, 15% depois, que é aquele algodão que depois rebrota só lá dentro da soja depois. Porque no momento que a gente fez as aplicações, não tinha rebrota, muitas vezes não foi feita a aplicação no toco, então foi uma planta de algodão que não recebeu nada desses herbicidas da destruição de soqueira. Né? Então, voltando àquele comentário inicial que eu falei para vocês, por isso que eu acredito, nós do IMA acreditamos, né, isso baseado nos ensaios, a gente faz um trabalho de acompanhar o que os produtores estão fazendo no campo e depois, né, ter aquela visão do campo mesmo, né, quando compara os métodos. Por isso que a gente acredita que o método no toco tem uma estabilidade melhor de resultados. Por quê? Na primeira aplicação, que é onde a gente faz a dose mais alta do herbicida, todas as plantas receberam. De novo, quando você passa para o método dos rebrotes, nem sempre. Porque um ano que rebrota bem, é um método que vai muito bem. Mas um ano mais seco, né, ou que você tem um algodão muito vigoroso, às vezes o algodão é muito vigoroso na safra, ele é mais difícil para matar no final depois. Né? E aí você fica mais mercê dos rebrotes e muitas vezes você aplica os produtos com pouco ou nenhum rebrote. E aí a eficiência da destruição cai. Interessante. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, muito de leigo, tá, Edson? Mas é que eu tenho costume de, quando a gente está no campo, muitas vezes fazendo reportagem, a gente ouve muito, especialmente no caso da soja, mesmo no algodão, quando está ali manejando a lavoura, é encontrar um momento mais adequado do dia para a absorção das plantas, dos produtos que estão sendo aplicados. Nesse caso da destruição, também tem um momento mais adequado do dia? Ou realmente, no caso, por exemplo, que você explicou da destruição no toco ali, fez a roçada, já faz a aplicação para aproveitar a abertura dos vasos ali. Tem uma questão tempo, interfere? Patrônio, então, tem a questão do tempo entre o intervalo de tempo entre a roçada e a aplicação, ok? É o que você entendeu mesmo. Agora, se existe um momento do dia melhor, como toda aplicação, né? Ligada à tecnologia de aplicação, enfim, com temperaturas não muito altas, né? E umidade não muito baixa. Mas assim, é extremamente difícil na destruição de soqueira a gente atingir aquele ótimo, né? Até porque é mais de uma operação que seria ali, né? abaixo de 30%, com umidade acima de 50%, 60%, porque nós estamos falando de uma prática que vai ser feita em agosto, né? Então, assim, a gente tenta o mais próximo disso possível. Então, por isso que, de via de regra, esse processo de roçar e aplicar acontece muitas vezes à noite até, tá? Isso é uma pergunta que a gente sempre tem. A gente pode roçar à noite, fazer aplicação num toco? Pode. Só que o intervalo entre a roçada e a aplicação continua sendo os 20, 30 minutos. Tem um diferencial de tecnologia da aplicação, como um inseticida, onde você precisa uma cobertura foliar, do que uma aplicação direto no toco, onde você pode usar uma tecnologia de aplicação, gotas maiores, para você tirar esse efeito atmosférico da aplicação, né? Porque, como o Edson falou, o ideal é que a planta esteja úmida, os vasos abertos, né? Agora, com esse tempo muito seco, se você deixar para fazer no melhor horário, que a gente sabe que a aplicação fica melhor, talvez não fique melhor para esse objetivo. Ótimo. Aí, né? Então, só reforçando o que o Edson falou, os melhores, inclusive minha experiência pessoal como plantador de algodão, como cotonicultor, sempre foi aplique planta independente do horário. Foi a roçadeira, eu acoplava na roçadeira o bico de aplicação. Perfeito, tá. Perfeito. E aí, Edson, vamos para o terceiro método aí nessa destruição, seria a destruição da planta em pé. Correto. Então, patrão, esse é um terceiro método que, na verdade, seria uma adaptação do segundo. Né? A diferença, ou seja, sempre trabalhando nos rebrotes. Então, seria como o segundo método, que eu acabei comentando junto com o primeiro, né? Que as duas aplicações são feitas ali nas plantas rebrotadas. Só que o que acontece com esse método, patrone, o produtor não roça. Ele deixa o algodão em pé e faz as duas aplicações com esse algodão em pé, vamos dizer assim, né? Ou seja, sem roçar. É claro que aí tem vários desdobramentos, né? O principal deles é usar um correntão de faca, né? O produtor faz as duas aplicações e aí espera uns 14 dias ali, a hora que o herbicida atingiu o máximo do efeito na planta, digamos que ela está mais fraca ali, ele passa um correntão para ser uma interferência mecânica mesmo, para quebrar aquela planta no momento que ela está mais sensível pela ação do herbicida. Tá? É um método que os outros dois primeiros que a gente comentou são mais usuais, mas tem algumas propriedades que gostam bastante desse método da planta em pé. O único cuidado que a gente pede para o pessoal até por uma questão do bicudo, mas né, tomar bastante cuidado até nas fiscalizações, é que
a gente não falou ainda de planta com risco fitossanitário, mas lembrar que quando a gente tem a planta em pé, muitas vezes você tem aquelas maçãzinhas imaturas que ficam no ponteiro, né? E aquelas maçãzinhas precisam ser derrubadas, né? Então, muitas vezes, se ficou isso aí no ponteiro, o produtor precisa passar um correntão logo depois da colheita para derrubar aquilo ali, porque ali pode, né, abrigar bicudo, enfim, já tem questões de ter problema com o vazio sanitário também, tá? Então é o único cuidado que a gente pede com esse método. Ficou aquelas maçãzinhas imaturas no ponteiro, precisa derrubar isso daí. Perfeito. Aí você falou do risco fitossanitário, vamos falar justamente isso que vocês reforçam, inclusive, na circular técnica de vocês. Nos 3 métodos vem sempre a mesma informação ali embaixo, né? Monitorar a área para que as aplicações sejam feitas na quantidade certa na área foliar, mas que não ultrapasse o risco fitossanitário. Vamos traduzir isso para quem eventualmente não tenha esse conhecimento. É porque assim, Patrone, até 2016, né, a gente sempre teve a instrução normativa do INDE, que é o nosso órgão estadual que fiscaliza, né, sempre falou em planta viva e planta morta. E a gente tinha muitos problemas, que muitas vezes o algodão estava lá totalmente seco, esturricado, mas cortava ali o caule, estava verdinho, era uma planta viva, né. Então, em 2016 foi revista a instrução normativa e foi padronizado que em vez de planta viva e planta morta, a gente ia trabalhar com planta com risco fitossanitário. Ou seja, é aquela planta que tem que está num momento, num estágio que permite você fazer aplicações de herbicida, você conseguir fazer uma interferência, um controle, mas até um certo ponto que não tem um risco entomológico, vamos dizer assim, ou fitopatológico muito grande. Então foi um meio termo ali, né, que aí nós da parte da distribuição de soqueiros, entomologistas, o pessoal do INDE, os produtores participaram muito disso, né? Então foi fixado que a planta com risco fitossanitário, né, a planta, vamos dividir entre planta de algodão e tiguera, né, que é aquela que vem da semente, só para ficar um pouco mais fácil. Mas falando em planta de algodão, o que é uma planta de algodão ali no vazio sanitário, durante o vazio, que é uma planta com risco fitossanitário? É aquela que tem mais de 4 folhas por broto. Tá? Então, ou seja, começou a rebrotar, tá pequenininho ali, não tem mais de 4 folhas por broto, o produtor ainda tem aquele período para fazer, né, a aplicação, fazer a interferência e controlar essa soqueira. A partir dali, das 4 folhas por broto para frente, ela começa as questões de multiplicação de pragas e doenças, então ela já entra no risco fitossanitário. Lembrando que são 4 folhas por broto sem presença de estruturas reprodutivas. Aí eu volto naquele comentário que eu fiz com relação à planta em pé. Porque a partir do momento que você tem estrutura, botão, maçã, enfim, aí você já não conta folha. Na verdade, ela já é uma planta com risco fitossanitário. Perfeito. E quando a gente fala em tiguera, então o que é a planta tiguera ou planta voluntária que a gente comenta? É aquela planta que vem da semente, na verdade, né? Então ali na colheita caiu alguma pluma no chão, caiu a semente no chão, e aí germina e aí é uma planta, como se fosse uma plântula mesmo de algodão. E aí o estágio, para ser considerado risco fitossanitário, é V3 para frente. Ou seja, até o estágio V3, o produtor está ali naquele tempo hábil para controlar essas tigueras. Perfeito. Tá? Ô Edson, existe alguma... primeiro eu queria entender com relação aos herbicidas, quais são os mais utilizados e existe alguma recomendação de vocês quanto à associação de herbicidas, de produtos para essa destruição ser mais efetiva? Então, Patrone, o carro-chefe na destruição de soqueira sempre foi, desde lá quando eu comecei a trabalhar no IMA, o 2,4-D. Tá? O 2,4-D é o carro-chefe da destruição de soqueira, né? A gente, ao longo dos anos, teve algumas mudanças, né? Então, o glifosato era um parceiro do 2,4-D no passado, era o melhor parceiro do 2,4-D no passado, mas desde 2014 a gente começa a ter as variedades de algodão com resistência a glifosato para facilitar o manejo de plantas daninhas dentro da cultura do algodão. Obviamente, o algodão sendo resistente a glifosato, a hora que você coloca o glifosato lá na destruição de soqueira, ele não tem ação, né? Então, aí a partir disso a gente montou uma série de ensaios lá desde 2012, enfim, um pouco antes, se antecipando um pouco ao lançamento dessas cultivares, até porque a gente já tinha essa expectativa que ia ter, num primeiro momento, uma dificuldade para encontrar um novo parceiro para o 2,4-D, né? E, enfim, a gente fez uma série de ensaios, existem algumas alternativas, tá, Patrone? Mas, só para deixar bem claro, o 2,4-D é o carro-chefe da destruição de soqueira. É um produto imprescindível para a destruição de soqueira, tá? Então a gente precisa ter o 2,4-D nas duas aplicações ali, tá? Sendo que na primeira aplicação a gente acaba usando uma dose um pouco mais alta, como eu falei para vocês, e aí na segunda aplicação, como é um repasse, vamos dizer assim, a gente trabalha com uma dose um pouco mais baixa. E via de regra, isso aí varia muito de fazenda para fazenda, enfim. A gente sempre põe o herbicida parceiro na segunda aplicação. Tá? E aí a gente tem trabalhado com alguns produtos de contato para dar uma potencializada nesse efeito do 2,4-D ali na segunda aplicação.
Tá? Tem alguns outros produtos, fluroxipir, triclopir, que daria para usar, mas tem outras questões de custo. Enfim, tem alguns encaixes que a gente consegue trabalhar com outros produtos. Tá? Porque o 2,4-D tem uma dificuldade, um ponto, que seria o intervalo dessa aplicação de 2,4-D para o plantio da soja. Né? Então, em algumas situações onde essa segunda aplicação da destruição de soqueira está muito perto do plantio da soja, nós estamos falando talvez de 2, 3 dias, aí já é uma aplicação que tem um certo risco. Né? Então, produtos à base de fluroxipir, você consegue fazer aquela dose cheia e plantar soja no outro dia. Tá? Então, tem algumas questões aí que muitas vezes a gente acaba colocando outros produtos, mas essa segunda aplicação de fluroxipir só vai funcionar se a primeira foi feita com 2,4-D. Tá? Então isso aí a gente já montou muitos ensaios ao longo dos anos. O 2,4-D é sempre imbatível nessa destruição de soqueira. Perfeito. Tá? Ô Edson, quais são aqueles erros mais comuns que costumam acontecer, né, que vocês observam que facilmente o produtor pode contornar? Patrone, o primeiro deles, a gente está num sistema de cultivo intenso, então você tem colheita do algodão, destruição de soqueira, já está pensando na dessecação das plantas daninhas, já quer plantar soja, então a gente sabe que, né, e precisa plantar soja naquela janela, porque depois você precisa garantir a janela da segunda safra também, né? Então muitas vezes a gente acaba fazendo algumas aplicações para destruição de soqueira quando o talhão ainda não está apto para essa aplicação, principalmente relacionadas às rebrotas. Então às vezes faz algumas aplicações com pouca rebrota ou com nenhuma rebrota. Né? Porque, claro, a gente precisa respeitar aquele período para plantar a soja, precisa plantar a soja naquele período, então acaba atropelando, vamos dizer assim, algumas aplicações. Isso acontece com uma certa frequência, é um pouco difícil de controlar isso aí, principalmente em anos que a entre-safra é um pouco mais seca. Né? Uma outra falha que ocorre com frequência é a redução das doses de 2,4-D. Então, eu quero plantar soja, então vou baixar a dose de 2,4-D para poder plantar logo em seguida. Né? Algumas questões de querer aplicar doses menores ou uma aplicação só. Né? Vira e mexe, né? Algumas situações a gente vê que o produtor tenta, vou fazer só uma aplicação, depois na pós da soja eu vejo como que eu faço. Né? E aí geralmente não tem um bom resultado isso daí, porque com uma aplicação só, né, essa destruição de soqueira ela não vai ser eficiente. Tá? Seu Álvaro? Essa condição que o Mato Grosso propicia de 2 safras no ano também tem suas dificuldades. Por exemplo, um ano igual esse, onde a chuva parou praticamente há mais de um mês, né? Quase 2 meses está sem chuva já. Se o tempo seco se estender, vai ser um ano diferente também para você manejar a soqueira. Então a eficiência que às vezes você teve num ano com umidade um pouco mais no solo, talvez esse ano seja um pouco mais difícil ou mais fácil, né? É uma coisa bem complicada, ano a ano, né? Que é uma coisa que não está na mão do produtor exatamente isso aí, né? Então, eventualmente, tem aquele produtor também que fez tudo certinho e tem problema também. Porque justamente nós estamos numa situação para nós poder, para o Mato Grosso produzir o tanto que produz. Eu sempre falo assim, safrinha foi fundamental, que praticamente você planta a área toda de soja e planta a mais uma cultura de algodão, a mais 6 milhões ou 7 milhões de hectares de milho, né? Então isso aí é o estado nenhum nos propõe, mas tem suas dificuldades também. Né? E isso aí que é uma coisa que a gente tem que levar sempre em conta, o produtor tem que levar em conta, porque cada ano é um ano, né? E esse ponto que o senhor falou, acho que é importante também a gente reforçar, além dessa capacidade de Mato Grosso, esse desafio que tem, é que o produtor aqui em Mato Grosso, cada vez mais, ele passou a enxergar a agricultura e você não enxerga uma safra apenas, né? Você tem que olhar como um sistema como um todo e isso vai, claro, interferir também nas estratégias que você adota para uma cultura e para outra, né? Você tem que olhar o sistema como um todo, né? Sim, com certeza. Tanto que ele tem que, desde prever o que vai plantar, qual a variedade correta, não pode plantar uma variedade extremamente sensível a determinada doença que também ataca o algodão, que vai ser um carro-chefe, nematóides. Então, na verdade, hoje o produtor tem que ver isso aí, a gente fala assim, olhar a paisagem, não olhar só uma cultura, né? Então isso aí é fundamental. E a destruição de soqueira é um passo fundamental para isso aí, porque o que ele fizer de errado aqui vai interferir na soja, que ele vai ter que estar passando, muitas vezes, um pós-emergente, um pré-emergente, um pós-emergente, que pode também levar algum dano para a cultura da soja, né, para ele poder controlar essas plantas remanescentes, né? Então, realmente, o produtor tem que ser muito técnico, os técnicos prestarem muita atenção, realmente,
para fazer a coisa certa. Maravilha. Edson, você citou trouxe várias orientações aqui, mas tem aquele posicionamento do IMA realmente para fazer um resumo de tudo para o produtor que está ouvindo, para o técnico que está ouvindo agora? Então, patrônio, na verdade, há muitos anos a gente já foi cobrado, né, por ter um posicionamento oficial, então já tem alguns anos que a gente tem o nosso posicionamento oficial, né? Como eu já comentei, todos os 3 métodos que a gente comentou têm o potencial de funcionar, né? Claro que se respeitar aqueles cuidados, aqueles pontos chaves, mas a nossa recomendação oficial é o método do toco, por acreditar que é um método que tem uma estabilidade de resultados melhores. Então, ou seja, roça, aplique imediatamente após a roçada, a primeira aplicação de 2,4-D, entre 2,5 litros de 2,4-D, então precisa ser essa dose. Né? Não mais porque a gente tem uma estabilidade, você não tem mais uma resposta aumentando disso, né? Não menos porque vai faltar produto, vamos dizer assim. Né? E aí nos rebrotes, né, na segunda aplicação, a gente trabalhar com mais 1 litro, 1,5 litro de 2,4-D, com um produto parceiro. Né? Pode ser um carfentrazone, um flumiclorac, né? A gente tem vários produtos de contato, vários PPOs que são bons parceiros do 2,4-D para essa segunda aplicação. E sempre continuar monitorando. Né? Se tiver necessidade de se realizar mais uma aplicação, repete-se mais uma aplicação. Só complementando o que o seu Álvaro falou, patrone, soqueira de algodão, você destrói, você controla, você elimina antes do plantio da soja. Porque depois que plantar a soja, você não consegue. Aqueles produtos que a gente tem, como o seu Álvaro comentou, na pós-emergência da soja, estamos falando de uma soja, não com as novas transgenias, uma soja só resistente a glifosato, né, só RR, que controlam muito bem tiguera, que são plantas pequenas de algodão provindas da semente, mas na soqueira vai dar só uma queimada, né? Aí o que acontece? A soja fecha, a gente empurrou o problema para debaixo do tapete, mas na hora que a gente vai colher a soja, é aquele tanto de planta de algodão que a gente vê. Porque é o que a gente sempre fala. Você pode até no meio do cultivo da soja pôr o problema para debaixo do tapete. Mas na hora da colheita da soja que a gente descobre, né, que a gente acaba vendo quem eliminou bem a soqueira e quem não eliminou. Porque os produtos da pós da soja, né, exceto hoje a gente tem uma soja Enlist, que é resistente a 2,4-D, é uma outra situação. Né? Mas na soja RR, que é o padrão hoje, a gente não tem um produto eficiente para controlar essa soqueira na pós da soja. Tá? Então a gente precisa eliminar essa soqueira antes do plantio. Perfeito. Estamos caminhando para o fim aqui, Edson, Álvaro, fica à vontade, vamos lá. Porque muitas vezes alguém pode falar, não, mas é só o cara, o que não conseguiu aplicar no toco, faz o preparo convencional. Só que nós temos que lembrar o seguinte também. Normalmente a soja começa a ser plantada quando tem muito pouca umidade. Então o solo, se o produtor for querer fazer uma intervenção mais profunda para arrancar realmente, vai virar muito torrão, vai dificultar sobremaneira o plantio da soja. Então, na verdade, são com essas coisas que acontecem nesse nosso sistema que nós temos que conviver. Né? Só para lembrar. Muitas vezes é fácil, né, falar que o pessoal, não, relaxado. Muitas vezes são as questões que acontecem. Né? Desafios, né, que a gente enfrenta no dia a dia. Edson, queria que você deixasse suas considerações aqui finais desse primeiro episódio, né? A mensagem que você deixa para quem está nos acompanhando. Patrônio, eu acredito que esse primeiro episódio, o objetivo é realmente relembrar esses principais pontos da destruição de soqueira. Né? A maioria das equipes das fazendas são equipes, né, bem antigas, são equipes muito capacitadas, mas são alguns pontos que a gente sempre gosta de relembrar. Né? É claro que a gente tem uma certa frequência de renovação de pessoal, mas que a destruição de soqueira é extremamente importante para fechar essa safra, mas é o pontapé inicial da próxima safra. Né? Na verdade, eu costumo dizer que você só realmente fechou essa safra a hora que você destruiu a soqueira. E aí você começa a próxima safra de novo ali com a soja, para posteriormente essa área tá pronta para o algodão lá em janeiro. Maravilha, Edson. Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, né? E gerar conhecimento e disseminar essas informações, realmente é uma missão muito nobre. Parabéns pela história, inclusive, no IMA. Seu Álvaro Salles, as considerações do senhor e esse primeiro e muito recheado de informações episódio do IMAcast. Não, realmente, eu acho que essa é uma maneira de nós complementar o trabalho de difusão do que a gente trabalha, né? Tá aí o Edson desde sempre no IMA, praticamente, né? Então, a gente espera, e inclusive alguém que queira propor, vai ter o nosso o correio eletrônico disponível, né? Para sugerir também algum assunto que ele queira que a gente traga nos podcasts futuros aí,
Se a gente não tiver todos os especialistas, nós podemos ir atrás, né? E vamos trazer esses assuntos e vamos discutir o que a gente quer contribuir para que todo mundo possa fazer sempre, cada ano, uma melhor safra. Maravilha. Edson e seu Álvaro, obrigado pela participação, pela confiança, né, no podcast do Patrone para a gente levar esse projeto adiante. Obrigado a você que nos acompanha. Aliás, aproveita para compartilhar esse episódio tanto pelo YouTube, no canal aqui do podcast do Patrone, no canal do Instituto Mato Grossense do Algodão e também por streaming, né, pelas plataformas de áudio. Fique à vontade para compartilhar. A gente costuma dizer, parafraseando um amigo meu aqui, o Paulo Ozaki, que conhecimento é uma das únicas coisas, ou se não a única coisa, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, né? Então vamos fazer isso, vamos levar adiante essas informações aqui. E você que nos acompanhou, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora, e vamos que vamos. Esse foi o primeiro ImaCast. Até o próximo.